Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 12 de janeiro, estamos na quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 14. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Meu irmão, minha irmã, meditemos as palavras da carta aos Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova durante 40 anos. Para entender bem essa exortação, é preciso recordar o episódio referido nessa passagem, ou seja, o lugar da provocação, o dia da tentação no deserto. A provocação e a tentação ocorreram depois que, tendo atravessado o deserto, os israelitas chegaram rapidamente à terra prometida. Moisés, então, mandou alguns batedores para explorar a terra que eles estavam para entrar. Quando eles retornaram, Moisés falou em nome de Deus: Deus vos dá esse país, vamos e tomemos posse dele. Tratava-se de um país próspero, rico, onde corre leite e mel, abundante de colheitas, maravilhoso. Trata-se do dom de Deus. Então basta aceitá-lo, tomar posse do presente de Deus. Infelizmente, os israelitas ouviram outras vozes. Em vez de ouvir Deus, eles preferiram dar ouvidos às vozes da incredulidade. Alguns diziam: é muito bom para ser verdade. Deus não nos dá esse país maravilhoso. Não conseguiremos tomar posse dele. Pior ainda, além das vozes da incredulidade, os israelitas ouviram também as vozes da rebelião contra Deus. Os exploradores, porque não acreditavam no dom de Deus, começaram a falar mal da terra prometida. Eles disseram: os seus habitantes são terríveis, diante deles somos como gafanhotos. Construíram fortificações impressionantes e é perigoso pensar que possamos tomar posse do país. Porque deram ouvidos a essas vozes da incredulidade, o povo começou a imaginar e a criar dificuldades intransponíveis. Começaram a imaginar fortificações que chegavam até os céus. Por isso o povo acabou por se rebelar contra Deus. Eles começaram a dizer: Deus nos fez atravessar o deserto para nos fazer chegar a um lugar inacessível. Se ao menos tivéssemos permanecidos no Egito, lá a vida não era boa, mas era vida. Aqui neste lugar não nos resta senão a morte.
Foi assim que o dom de Deus foi convertido no dia da tentação em motivo de rebelião contra Deus. E é em castigo a isso que Deus prometeu: não entrarão no meu repouso. Segundo a carta aos Hebreus, tudo isso aconteceu para que nos sirva de lição. Por isso ele diz: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto se disser hoje. Sempre há o risco de nós, em vez de ouvir a voz de Deus, ouvirmos algumas vozes que nos fazem cair na incredulidade e, pior ainda, na rebelião contra Deus. A ameaça de Deus de não entrarmos também nós no seu repouso é uma ameaça de amor. Deus ameaça para que a ameaça não tenha que ser cumprida. Nós só podemos acolher de verdade a vontade de Deus se tivermos fé na sua promessa. De fato, Deus nos pede coisas difíceis e exigentes. Por isso só poderemos realizar o que Deus nos pede se tivermos confiança na promessa divina. Deus deseja que vivamos no amor, que permaneçamos no seu amor. Para isso, Deus nos promete dar Cristo. Deus não somente nos promete viver no amor de Deus, que viver no amor de Deus é possível, mas que isso já foi realizado por Cristo. E nós continuamos a dizer que viver como cristão é difícil, impossível para nós. Continuamos a reclamar das inúmeras dificuldades em viver como filhos de Deus. Continuamos a dar desculpas para a nossa preguiça. Em uma palavra, não cremos na promessa divina. Ele nos prometeu o Espírito, Ele nos prometeu o Filho, e nós preferimos ouvir as vozes da incredulidade. Viver como cristão, para alguns, é muito difícil. Não vivemos mais nos tempos de nossos pais. Não é possível aceitar as exigências da vida cristã, que são muito antiquadas e medievais. Ora, as dificuldades são reais, mas mais reais são as promessas de Deus. Preferimos ouvir a voz de Deus ou damos ouvido às vozes da incredulidade e da rebelião? As dificuldades são reais, mas elas não nos devem fazer cair na falta de fé e na sua promessa. Estar no Senhor permite que transformemos as dificuldades em ocasião para crescimento e amadurecimento na vida cristã.